Olha, de tudo que o ministro falou aí, o que chama a atenção, né, é o fato dessa referência ao Moro. O Moro não entende nada de direito na opinião dele, né? Seria muito limitado, muito... Ao que parece, então, não precisa ser um grande especialista para ser um juiz federal, né? Porque o Moro era juiz federal. E aí, de acordo com a fala do ministro, ele não sabe nada de direito. Aí eu fico pensando que eu posso participar de um concurso também desse aí da Justiça Federal. Estudo um pouco, aprendo um pouco. E aí tenho chance, né? Vamos lá. Eu estou com dois nobres alunos, ex-alunos do direito, mas alunos do direito no dia a dia, porque tem que estar sempre se atualizando. Vou começar contigo, Samuel. Boa noite. Vamos lá. As falas do senhor ministro aí do STF, Gilmar Mendes, fique à vontade do seu comentário. Boa noite, Cícero, Ramon Cojuí, Júnior, Gesimiel, Igor, telespectadores e internautas da Rema TV, do News 5.1. Sintam-se todos saudados, abraçados e interajam conosco. Eu acho interessante a fala do eminente ministro Gilmar Mendes no sentido de trazer à tona uma verdade que muitas das vezes foi cerceada pela grande mídia, né? A operação denominada Sputnik teve por intuito e finalidade trazer à tona a verdade dos fatos. E a verdade é que houve, sim, um comploio advindo do ex-juiz, né, de Curitiba, da Justiça Federal, da 13ª Vara, juntamente com integrantes do Ministério Público Federal, da denominada Operação Lava Jato, a qual, em seu grupo, né, Filho de Januário, afirmaram categoricamente que estariam de comploio. As provas documentais, os elementos comprobatórios foram trazidos que havia um comploio. Se já não bastasse ter uma perseguição política aos seus desafetos políticos, também tinha uma situação atinente de que é a de vilipendiar as instituições democráticas, bem como fazer o uso dos recursos repatriados advindo da malversação da Operação Lava Jato para benefício próprio. O que está acontecendo? Eles iriam, né, incorporar como vantagens pessoais as gratificações, né, de palestras de pseudo-combate à corrupção e tinham uma denotação político-partidária que era de se candidatarem ao cargos eletivos. Tanto é prova que o Sérgio Moro hoje, né, depois de ser escorraçado pelo Bolsonaro, conseguiu analisar as pesquisas e recuou ao seu domicílio eleitoral e conseguiu ser eleito senador da República pelo estado do Paraná. Por sua vez, Deltan Dallagnol, que saiu pela porta dos fundos do Ministério Público Federal, também conseguiu ainda uma vaga como deputado federal por período de 1 ano. Depois foi cassado pela Igreja Corte Eleitoral do estado do Paraná. Mas o que é importante frisar aqui é que certificados, diploma, aprovação em concurso público não é sinônimo de inteligência, né? Letramento não é sinônimo de inteligência. Eu conheço diversas pessoas que têm baixa escolaridade, não tiveram oportunidade de concluir sequer o ensino fundamental ou o ensino médio, antigo 2º grau. E são pessoas que têm cognição de fazer uma análise filosófica, mesmo que ainda explorando somente o senso comum, ter a cognição, né, de ter a percepção do mundo. E para se tornar um magistrado, que é uma profissão nobre e louvável, requer nada mais, nada menos do que estudos de repetição. Ou seja, é letra da lei, decorada, aplicada com a jurisprudência dos tribunais e associada com súmulas vinculantes e as súmulas do STJ, e direcionar os seus estudos para a situação correlacionada ao edital. Eu poderia citar aqui dezenas de exemplos de amigos meus que foram reprovados na escola pública, na escola nacional e na escola Oswaldo Piana, Duque de Caxias, e que, com o passar do tempo, né, se perderam um pouco ali na brincadeira e aí tiveram algum trauma que o fez se recuperar e se desdobrar para alcançar o cargo de juiz de direito, promotor de justiça, delegado da Polícia Federal, delegado de diversas polícias civis e até mesmo procurador da República, né? Pessoas que há 15 anos atrás haviam sido reprovados na rede pública de ensino, no bairro Nacional,
por causa de um gatilho, uma humilhação de um delegado de polícia, resolveu dedicar 14 horas durante 5 anos da sua vida para alcançar a aprovação no concurso público. Então, assim, não é desmerecer o Sérgio Moro. O Sérgio Moro possui seus predicados, suas qualidades, conseguiu direcionar os seus estudos para se tornar juiz federal, mas é uma pessoa inculta, né? Você faz aqui uma análise fática. Você não precisa concordar comigo, né, na minha concepção, na minha preferência política. Mas tu pega o Sérgio Moro e o Ramon Cujuí, tu vai ver que o repertório do Ramon é infinitamente maior. Isso é inteligência. Agora, direcionar o conhecimento, o saber, somente para ser aprovado no concurso público, e quando é inquisitado pelo Bial, e você perguntar para ele se ele gosta de ler, ele diz que sim, e pergunta para ele qual foi a última literatura filosófica, juiz filosófica, que ele leu, ele enrola e não consegue responder. Então, assim, é louvável quando a gente vê a aprovação, né, de diversas pessoas em cargos de destaque, mas, na verdade, essas pessoas se tornaram o papa da reprovação, né? Eu sempre costumo dizer que o concurseiro é aquela pessoa que nunca é aprovada em concurso público, que fica tentando, até conseguir. Assim como é em qualquer atividade secular, a pessoa que repete, né, e se dedica diuturna e noturnamente, como disse a ex-presidenta Dilma, consegue resultados satisfatórios. Geralmente, as pessoas mais inteligentes, né, que têm facilidade com a matemática, com a língua portuguesa, com os estudos, são pessoas mais acomodadas. E aí elas acabam subestimando as pessoas, né, que têm uma habilidade de aprendizado limitada comparado a essa, deixa a desejar, e o outro, que é um pouco mais limitado, tira a debilidade dele, estudando, treinando 5, 6, 7 vezes mais, e consegue o resultado benéfico. Eu compactuo da ideia do ministro Gilmar Mendes. Houve sim um comploio dos integrantes da Operação Lava Jato com o juiz Sérgio Moro. À luz do direito, né, eles deveriam ser extirpados do mundo jurídico, porque o que houve foi nada mais, nada menos do que uma anomalia que foi, né, ferir de morte o devido processo legal e a armação contra o ex-presidente Lula e com a indústria da construção civil do nosso país. Zezinho Santos, boa noite. Agora a sua análise sobre a fala do eminente ministro Gilmar Mendes. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1. Esse programa que é meu e seu, esse programa que é líder de audiência. Cícero, se no decorrer da minha fala tem até um bannerzinho da fala do Gilmar e tem também um vídeo também. Se você puder, beleza. Se não puder, eu vou... É um vídeo do que é? Que tá aí, tá na pasta. Eu até mandei lá e é um bannerzinho no ponto, pode pôr aí, Bacelar. Põe aí, já que vai ajudar no raciocínio do comentário do Zé. Tá aí, leia aí, Cícero. Muitos dos personagens que hoje estão aqui, de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Do contrário, eles não estariam aqui, inclusive o presidente da República. Que tem o nosso... tem o vídeo também, se você puder botar. Claro, tá com o vídeo aí, Bacelar. Por favor, pode rodar o vídeo também. É dentro do tema, não tem problema, pode rodar. O PT embarcou nessa onda moralista desde lá de trás. O que é a lei da ficha limpa? A lei da ficha limpa significa dizer o seguinte: o povo não sabe escolher, quem escolhe é o Poder Judiciário. Quem escolhe candidato é o Poder Judiciário. Esse carinho cheio. Que o povo é burro. O povo só escolhe corrupto. O povo só escolhe bandido. E aí o pessoal fica zangado. Eu tive outra com o Gilmar. Nós fomos lá levar as denúncias do Tacla Durão para ele. Quem vai botar a boca no trombone para apurar denúncias? É o Gilmar Mendes. É mesmo. Eu vi. Então, assim, nós temos que aprender a perceber o jogo do xadrez
ia fazer política. O Gilmar hoje é nosso aliado, amanhã volta a ser nosso inimigo, mas hoje ele é nosso aliado. E nós somos aliados dele. Muito bem. Agora sim, José Joaquim, Tá aí, siga com o seu raciocínio. olha, tá aí duas coisas. A fala de Gilmar Mendes, quando ele diz que, inclusive, o presidente da República só está lá por causa dele, por causa da Lava Jato. Palavras do ministro Gilmar Mendes. E que eu acho não, é uma verdade. É uma verdade, porque o que houve de desmando no governo Dilma, roubalheira, corrupção, um desastre. Um governo desastroso, a petralhada, todo mundo sabe o que aconteceu. Foi um governo de corrupção, porque não vai dar tempo, senão a gente vai ficar aqui só no vídeo. Tem o Emílio Odebrecht, que ele fala da corrupção, de quanto pedia, das delações. Agora Gilmar Mendes virou garoto propaganda. Você vê que ali estava lá, naquele vídeo lá, BTG Pactual. Quer dizer, os grandes bancos, tudo patrocinando evento na qual o Gilmar Mendes vai lá dar palco para ele falar. Pessoas que têm processo hoje no STF. É isso que a gente vê. E o ministro, coisas que eu fui contra a Lava Jato, do projeto de poder, eu fui contra, ok, do projeto de poder que eles tinham. Mas que a Lava Jato se apurou corrupção nesse governo que era da Dilma, que era um governo corrupto, todo mundo sabe. Tanto é que Lula foi condenado em 2 instâncias, por pedir, todos nós sabemos, por sítio de Atibaia, por triplex, e a corrupção rolava solto. A Odebrecht, tanto é que 77, Gilmar Mendes fala uma coisa, que 77 delações foi aprovada por dona Carmen Lúcia, e depois, que foi com ela, Teori Zavascki, entendeu? Foi aprovada pela Carmen, 77 delações de corruptos da Lava Jato. Então a operação foi séria. Não adianta. Hoje, como diz a fala do amiguinho do Cujuí, hoje eles são amigos do Gilmar Mendes. Tanto é que ele disse, ele foi claro, Gilmar Mendes, nessa conferência. Ele diz que Lula só está por conta dele, senão ele não estaria na República. Ele voltou Lula para a cena. Entendeu? Palavras do Alckmin, né? Que Lula voltou para a cena do crime, que hoje está todo mundo junto. Posso... na época, você está falando hoje dessa amizade, né? Mas na época da Dilma, me parece que o Gilmar Mendes não era muito amigo do PT, até por conta dele não ter deixado o Lula ser chefe da Casa Civil da Dilma, né? Não, mas ali foi um momento seguinte que houve que o Supremo, que todos eles falavam que o Supremo é acovardado, inclusive com o juiz que foi para a rua dizendo que era o Supremo acovardado, que hoje são amiguinhos do Supremo. Tá todo mundo... hoje não é mais covarde? Hoje não, é com o juiz que tem que responder, você tem que perguntar isso para ele. Então, seu Gilmar Mendes, hoje, pegaram o Mauricide, com delação aí, fizeram, ele disse que é sob tortura. Tortura é o que a gente vê aí nas guerras. Não, Mauricide foi o quê? Mauricide foi o quê? Lessa foi o quê? Quer dizer, ele está dizendo que os presos da Lava Jato era delação sob tortura. E o que a gente está vendo hoje, presos com o senhor Alexandre de Moraes aprovando delação e ameaçando. Que daqui a pouco também eu mostro. Ameaçando a família, ameaçando todos. Então, existe pior do que foi na Lava Jato, que realmente, depois, com a treta com o Moro, com o Dallagnol, ele mudou, endureceram e fizeram o quê? Acharam um jeito de dizer, não, a instância não era em Curitiba, a instância era em Brasília. E Lula hoje é presidente por causa dele mesmo. Ele tem toda a razão. E hoje nós estamos sofrendo, o povo brasileiro está gemendo por conta do STF. O que o STF botou Lula para ser candidato, conseguiu, entendeu? Porque Lula nunca foi inocentado, gente. Nunca foi inocentado. Que até hoje nunca teve um julgamento. Ele foi pela questão de instância e depois porque teve 70 anos. Mas se apurar, ele foi condenado em 2 instâncias. Instância séria, que tanto é que aumentou a pena. Então, Gilmar Mendes hoje está mudando o discurso, entendeu? E é uma vergonha o que a gente está vendo no STF. Muito bem. Agora sim, Ramon Cujuí, boa noite.
a sua análise sobre o nosso tema que abriu hoje o programa. Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel Costa. Boa noite, Zezinho. Boa noite, Chico Holanda. Boa noite, Juninho, Gesemiel, Bacelar, Gesemiel, todo mundo da técnica que coloca o programa no ar. Boa noite a você que nos assiste, nos prestigia. O Gesemiel está de férias, tá? O Ricardo que está aí. Mas boa noite para ele também e para o Ricardo também. Não é porque ele está de férias que a gente não dá uma boa noite. Que ele esteja bem também, o Gesemiel, né? E boa noite a você que nos assiste, nos prestigia nessa segunda-feira. Um abraço a todos, todas e todos que nos honram com essa audiência e nos dão a honra de entrar na sua casa. O Zezinho, quantos títulos de eleitor possui Gilmar Mendes? Você sabe? Ele possui, ele colocou Lula para o STF. Quantos títulos de eleitor? Ele mudou o voto. Peraí. Gilmar Mendes mudou o voto dentro da ficha. A pergunta é objetiva. Quantos títulos de eleitor possui Gilmar Mendes? Responda a seu amiguinho que hoje está lá no PROCON. Pergunta a seu amiguinho que hoje está no PROCON, que falou que é amigo de Gilmar Mendes. Quantos títulos de eleitor tem Gilmar Mendes, Zezinho? Ele mudou o voto dele da ficha limpa. Ele mudou o voto dele das fichas limpas. Quantos títulos de eleitor tem Gilmar Mendes? Eu estou lhe perguntando objetivamente. Você é um homem que conhece das coisas. Me responda, quantos títulos de eleitor tem Gilmar Mendes? Mudou o voto. Não, eu estou lhe perguntando. Quantos títulos ele possui? Não, ele tem... Quantos títulos de eleitor ele possui? Não, mas eu estou falando que você... Juiz, você está querendo induzir... Não, eu estou te perguntando. Não, para de retórica. Quantos títulos de eleitor possui Gilmar Mendes? Isso é sufisma que você está fazendo. Quantos títulos de eleitor possui Gilmar Mendes, Zezinho? Ele quer chegar aí para dizer que 60 milhões... Quantos títulos de eleitor pessoal do PT, ele sempre sai pela tangente, Zezinho. Quantos títulos de eleitor possui Gilmar Mendes, Chico Holanda, já que você se resolveu se meter? A pessoa normal tem um título, uma conversa que você não foi chamado. Mas você vai vir com a retórica de 60 milhões de eleitores. Quantos títulos de eleitor tem Gilmar Mendes? Bem, quantos títulos? Responda. Quantos títulos você tem? Quantos títulos de eleitor tem Gilmar Mendes? Quantos títulos o Ramon tem? Quantos títulos de eleitor tem Gilmar Mendes, Zezinho? O Ramon tem quantos? Eu sei que o Palmeiras não tem nenhum mundial. O Ramon tem quantos? Quantos títulos de eleitor tem Gilmar Mendes? Ele tem igual o Ramon. Eu estou lhe perguntando, quantos títulos de eleitor tem Gilmar Mendes? Eu estou respondendo igual a você. Quantos títulos tem eleitor tem Gilmar Mendes, Zezinho? Eles são burros, você tem um. Eles são burros. É igual você, você tem quantos títulos? Juiz, eu quero que você fale do desmando que teve, da corrupção, dos 80 mil para Dilma, dos 80 que a Odebrecht falou na delação. Foi sob tortura. Não me interessa, Zezinho, porque eu não disse o que eu queria que você falasse. Eu tenho liberdade de falar o que eu quiser. Eu estou lhe perguntando de maneira respeitosa e objetiva. Eu estou lhe respondendo com outra pergunta. As perguntas são melhores que as respostas. Quantos títulos tem Gilmar Mendes? Não, eu estou lhe respondendo. Não, é só um, Ramon. É igual você. Objetivamente. Gilmar Mendes possui um título de eleitor. E o presidente Lula teve 60 milhões, 345 mil. Eu antecipei a retórica dele. Cara de paisagem. Posso continuar? Pode, cara de paisagem. Pois é. Gilmar Mendes tem um título de eleitor. E Lula foi eleito, foi levado ao terceiro mandato, é presidente da República, porque 60 milhões, 345 mil, 999 brasileiros e brasileiras, cada um com o seu título de eleitor, votaram no presidente Lula. Essa conversa fiada de que Lula é presidente porque Gilmar Mendes quis que ele fosse presidente... Foi palavra de Gilmar Mendes. É uma bobagem de quem não tem argumento. Essa que é a verdade. Palavra dele, do ministro. Quem colocou Lula na presidência foi você. Povo brasileiro. Exatamente isso. Foi o sistema. Do G20? É do Mercosul, gente. Então, aí é o triplex. É Mercosul, é BRICS, é quadriplex agora. É um negócio absurdo, presidente Lula. Essa bobagem que eles vêm repetir aqui de que quem elegeu Lula foi Gilmar Mendes é uma infantilidade, para não dizer que é uma imbecilidade. Porque todos nós sabemos que no regime democrático, quem escolhe o presidente é o povo, através de eleição direta, vai na urna e vota. A não ser que nós chegamos aqui ao cúmulo da imbecilidade de afirmar que a urna foi roubada, que teve fraude eleitoral. Aí nós regredimos no processo. Caso contrário, é melhor que essas pessoas engulam essas bobagens, né, e reconheçam. Quem elegeu Lula foi o povo brasileiro. E eu digo exatamente quantos, 60 milhões, 345 mil, 999. Dentre eles eu,
e Samuel Costa, com certeza. O Zezinho também. O Zezinho também votou. Aí é quem diz Zezinho isso, quem falou. diz isso é o irmão dele. O Amorim e o João da Muleta falaram. Votar no Lula. Agora eu tenho deixa eu juízo. falar- me Eu tenho permita juízo. falar Votar no Lula, eu tenho juízo. sobre a Lava Jato. Né? Não, eu tenho a Lava juízo. Jato, de fato, o Gilmar Mendes colocou de maneira muito clara, uma organização criminosa. Uma organização criminosa que corrompeu algo muito caro à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Ela corrompeu o sistema de justiça. O que nós vimos na Lava Jato, né, foi uma corrupção do sistema de justiça. Conluio entre Judiciário, Ministério Público, com escutas contra advogados, né, com objetivos políticos muito claros. Foi isso que a Lava Jato era. Era isso que a Lava Jato era. Uma orcrim, como disse o ministro Gilmar Mendes. E o ministro Gilmar Mendes não é uma daqueles que diga, o ministro é um aliado. O ministro Gilmar Mendes, ele se arrependeu das bobagens que fez. E uma delas foi interferir exatamente na nomeação do presidente Lula em 2016, quando Dilma o nomeou para ser ministro da Casa Civil. Porque a ida de Lula ao Ministério da Casa Civil, assumir a Casa Civil, iria com certeza bloquear o golpe que estava ainda em andamento e se concretizou. Hoje, o Zezinho e o Chico Holanda reclamam do ministro Alexandre de Moraes. Mas Alexandre de Moraes só é ministro por responsabilidade deles. Foram os golpistas que apoiaram Michel Temer no golpe de 16 que colocaram o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Porque Alexandre de Moraes foi nomeado pelo golpista, o vampiro Temer. Então, se alguém reclama hoje do ministro Alexandre de Moraes, como reclama Zezinho, como reclama Chico Holanda, deviam enfiar o rabinho entre as pernas, meter um dedo na boca e ficar chupando. Porque a responsabilidade por Alexandre de Moraes estar no Supremo Tribunal Federal são deles, dos golpistas que não respeitaram a democracia e deram um golpe na presidenta Dilma. Com relação às falas às outras falas do Gilmar Mendes, eu entendo que o ministro, quando vai para um evento desse, deveria ser mais ponderado, né? Exatamente porque é ministro. Mas é uma pena que a vaidade, né, lhe destrave a língua nesses eventos internacionais. Eu sou crítico, desde a AP 470, de os ministros virarem aí estrelas, né, de TikTok, estrelas de rede social, estrelas de eventos. Eu acho que falta um pouco de sobriedade ao ministro. Porque há verdades, embora sejam verdades o que ele disse, há verdades que precisam ser discretas, né? Porque aqueles outros que também estão nas redes sociais adoram fazer cortes como esse que o Zezinho fez aí para publicar em rede social, né? Para criar uma situação que não existe, né? Mas que ajuda a alimentar um ambiente tóxico, né? Onde se quer, de todas as formas, vitimizar criminosos no caso do 8 de janeiro de 2023. Estejamos atentos e tenhamos claro uma coisa, né? Toda vez que você ouvir um bolsonarista reclamando do Alexandre de Moraes, diga a ele, a culpa é sua, ele está lá porque você deu o primeiro golpe na Dilma. Chico Holanda, boa noite. Agora a sua análise. Boa noite, Cícero. Aqui de volta, normalmente uma semana aí, viajando, Dubai, Europa. Recebo, meu amigo, Meu recebo. amigo aqui, Zezinho. Os meus dois caras de paisagem aqui, Ramon Cujuí e Samuel Costa. Vejamos só, vamos começar lá atrás. Vamos lembrar desse mesmo ministro Gilmar Mendes, aquele ministro que soltava amigo lá da cervejaria lá do Rio de Janeiro, prendia e soltava. O pessoal do esquema de ônibus do Rio de Janeiro, prendia, ele soltava. O Estevão, que foi preso, antes de chegar em São Paulo, já estava solto pelo Supremo Tribunal Federal. Isso só para lembrar exatamente um pouco do passado. Lembrar que em 2016 e 2018 ele falava que era organização criminosa, um orcrim que ele fala agora, era o PT. Não sou eu não, ele falou, tem vídeo, entra aí que você vai encontrar vídeo dele. Tá? Esse cidadão, eu acho que ele está com problema já de memória, ou ele é um cara sem caráter. E pior ainda que eu vejo pessoas, cabeça de ovos, que vê a fala dele... Cabeça de quê, Chico? Ovo. Ovo? Igual qual? Ovo. Igual qual? Ovo. E aí ouve a fala dele e diz, não,
Tá? É você que está inventando a história, é vocês que estão criando a história. Mas foi ele que falou, ele que disse, o vídeo que o Zezinho colocou agora há pouco. Isso tem vários outros aí na internet. Outro ponto, quando ele qualifica o Moro. Então tem que desqualificar todos os ministros, porque as delações, elas foram todas, tá? Todas sacramentadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Os acordos de leniência foram o STF, os ministros que o fizeram. Então são todos incompetentes, tá? E até o reizinho, o príncipe lá da Odebrecht, que falava, os amigos dos amigos do meu pai vão resolver o problema. Os amigos do meu pai, que era referente exatamente aos ministros. Tá? Então, esse ministro que vem agora e dizer que foi o Orcrim, o que o Sérgio Moro, com mais o Ministério Público Federal, fez, então, responda a ele, então. Ele tem que responder, vão devolver os 6 bilhões que foi repatriado, então? Ministro, as suas palestras, quanto que você cobra? E ainda vai ainda em jato do governo. A viagem em jato do governo, para gastar o recurso do erário público. E ver você agora dizer que eles iam cobrar as palestras, você não tem nem vergonha na cara, você faz isso, não é de hoje, não. Não é de hoje que o ministro do Supremo Tribunal Federal faz viagem. E é durante o expediente, é durante o mês. Não é em feriado, não é final de semana, não. É durante a semana, ministro dando palestra no Brasil e fora do Brasil. E agora ela vem ainda querer lacrar, querer dar uma de santo, que você, ministro, já fez tantas e quantas. E agora, se você se uniu, agora diga, não, eu me uni à organização que vem acabando com esse país desde 2013. Eu faço parte dessa organização maldita que está hoje no governo.